Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Mais uma vez estamos juntos no nosso encontro semanal pela TV Cultura Vale do Aço. No programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto ligado à odontologia, esse ramo da medicina que tem uma grande importância na nossa saúde e vai muito além da estética de um belo sorriso. A nossa convidada para o programa é a cirurgiã dentista Valéria Pinho Molinar, que recebe a reportagem aqui no seu consultório, no centro de Ipatinga. Doutora Valéria, grato pela recepção. Obrigada, é um prazer você estar aqui, Alex. Eu espero ser o mais sucinto possível no esclarecimento aos seus telespectadores sobre esse assunto, né, que é a ortopedia funcional dos maxilares, que é pouco divulgado, né, na nossa região e que é de extrema importância para a criança na sua tenra idade. Doutora Valéria, conta um pouquinho da sua história. A senhora se formou onde e a especialização como se deu? Eu me formei no Rio de Janeiro, na Faculdade de Odontologia de Campos dos Goytacazes. Posteriormente voltei para Ipatinga para trabalhar aqui e me especializei em ortopedia funcional dos maxilares pela ABO-MG e me pós-graduei em ortodontia também pela ABO-MG. Como é que foi a escolha dessa especialidade na área da odontologia? Eu trabalho muitos anos com odontopediatria e eu tenho visto isso, que as crianças, elas têm a má oclusão, mas os pais não têm como tratá-las, porque aqui em Ipatinga é mais focado pelo tratamento de ortodontia, que é um tratamento que só pode ser executado em dentes permanentes. Então a criança já chega por volta de 10, 12 anos com a má oclusão já instalada, sendo que ela pode ser prevenida, pode ser melhorada para poder futuramente ela se ausentar do uso de um aparelho fixo. Ok. O que pode ser considerado como os principais ganhos de uma criança que é submetida a essa especialidade da odontologia, doutora Valéria? Os principais ganhos é o não uso do aparelho fixo, é um aparelho muito leve, não há dor, é um aparelho que é móvel, então facilita a higiene dessa criança, porque é uma criança que está num período muito propício a ter cárie, porque ele não é não tem muita higiene, ele não está muito ligado a essa parte. E o aparelho fixo, o que acontece? Ele dificulta a higiene. Então o aparelho ortopédico ele é móvel, ele é indolor, a ortopedia, ela conserta do osso para o dente e a ortodontia do dente para o osso. Então, a ortopedia é uma coisa mais natural. A gente vai moldando a face da criança de maneira a compensar onde ela tem pouco crescimento ou onde ela tem muito crescimento, para chegar a um equilíbrio dessa boca e eliminar essa má oclusão futuramente. Essa ortopedia funcional dos maxilares, isso é uma especialidade nova, doutora? É uma matéria de ciência, né? É uma especialidade nova, né? Há pouco tempo atrás, mais ou menos 40 anos atrás, se especializava fora. Ela é muito divulgada na Europa, Espanha principalmente, Itália, Espanha, é muito divulgada. Por quê? Porque lá eles dão ênfase à prevenção. Eles não têm um tratamento curativo, porque a ortopedia ela vem de encontro a isso. Você tem a má oclusão, é detectada no período da infância e você, diante daquele problema, você tenta compensar aquele crescimento ósseo para que a criança não use futuramente um aparelho fixo. Porque além do custo financeiro, tem o custo também do aparelho causar alguns problemas gengivais, cáries, né? É um aparelho que às vezes causa dores quando é apertado. Então, para evitar isso, se é introduzido desde 6 anos aproximadamente esse tratamento com a ortopedia funcional dos maxilares. As pessoas já têm descoberto essa especialidade, já estão adotando? Pois é, aqui na nossa região as pessoas ainda não despertaram, porque os próprios dentistas às vezes desconhecem essa especialidade e ficam mais direcionados à ortodontia. A ortodontia é excelente, é um ganho que a odontologia teve em matéria de consertar, de restaurar ao paciente uma boa oclusão. Porém,
Se a gente pode fazer isso antes dos dentes permanentes nascerem, é muito melhor para a criança. Porque quando os dentes permanentes nascerem, a arcada já está compensada, pronto, acabou o tratamento. Os Quer dentes dizer, permanentes. a ortodontia funcional, ela existe ainda no chamado dente de leite, não é isso? Isso, é o melhor caminho. Isso também não quer dizer que a criança, quando ela tiver nunca teve tratamento, mas está por volta dos 12, 14, já com a dentição permanente ou mista, que isso interfira no tratamento, de modo algum. Por quê? O tratamento funcional, ele, igual eu te expliquei anteriormente, o que ele faz? Ele é funcional. Qual é a função da boca? Deglutir, falar, mastigar, né? Respirar e também morder. Então o que acontece? Os dentes é uma das coisas que existem na boca que fazem a função. Então quer dizer, a ortopedia ela trata a deglutição, a respiração, ela molda aquela face, a parte óssea da face, de maneira que os dentes se remodelem e enxerguem. Quando a criança está em volta, ou o adulto também, acontece também em adulto, a gente pode remodelar. A resposta às vezes é mais lenta, mas não que não haja. Quando a criança é menor, ela está em pleno crescimento, os hormônios de crescimento estão a 1000 por hora. Então a resposta do tratamento é maior, inclusive é bem rápida, porque o osso está crescendo. A criança tem pouca dificuldade, uma dificuldade em crescimento de queixo, queixinho para trás. Já foi detectado, a criança chega aqui com 5, 6 anos, já é detectado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um aparelho que estimule esse crescimento. Quando ela tiver por volta de 10 anos, já houve esse estímulo, como houve estímulo do crescimento do braço, do joelho, e a mandíbula foi. E é uma coisa que não volta. Uma das coisas da ortopedia fixa, como ela mexe numa coisa que já está pré-estabelecida, por exemplo, a arcada já está pronta, você tira dente, põe dente, joga. O que acontece? Pode ocorrer reincidivas, ou seja, aquela memória do dente para aquele determinado lugar. Com ortopedia isso não acontece, porque você remodela o seu osso e o osso não volta. Tem uma idade, assim, o pai que está em casa nos acompanhando, de repente eu vou pensar assim, mas o meu filho está com 3 anos, tem uma idade que os pais podem procurar uma orientação? Isso. Com 3 anos, se é um caso severo, porque as más oclusões às vezes são de familiares, né? Hereditariedade. Ou seja, um queixo maior ou um queixinho para trás. Então, hereditariedade. Então, logo no início a gente já vê, puxou o avô que tem esse queixo, puxou o tio, né? Então, sempre é assim. Somente a família do marido, nunca a família da esposa. Brincando. Então, quer dizer, o que acontece? Eu falo assim, que a gente puxa não é só olho azul não, gente. A gente puxa mandíbula grande, a gente puxa mandíbula curta, a gente puxa dente grande, dente aberto. Então, o que acontece? Desde o início a gente já detecta. Eu que mexo com odontopediatria há mais de 25 anos, e aí a gente já detecta. Detectando aquele problema, ou a mãe já suspeitando, o que a gente pode fazer? Uma criança de 3 anos aparelho? Muito difícil, um aparelho móvel, ela, né, não tem amadurecimento para isso. Agora, tem recursos na arcada dentária que a gente pode fazer. A gente pode fazer pistas diretas, de maneira que a mandíbula deslize para a frente e cresça, né? Ou faz também um ajuste na oclusão, de maneira que trave esse crescimento da mandíbula e jogue a superior, a arcada, a maxila. Então, assim, tem procedimentos clínicos que a gente pode ser feito até que ele atinja uma maturidade maior, por volta de 6 anos, 7 anos, que possa usar esses aparelhos. Nessa idade, geralmente os 4 primeiros dentes, os anteriores, já houve a troca. Então já definiu realmente como que vai vir essa má oclusão. Então você interfere ali, por volta de 12 anos, a arcada já está completa, já na dentição permanente, final do tratamento. Ok. Má oclusão, a senhora já usou essa palavra várias vezes, vamos só lembrar aqui, é o funcionamento incorreto do fechamento da arcada dentária, isso, das duas arcadas. A oclusão é o encontro, né, da arcada superior, que é a maxila, com a arcada inferior, que é a mandíbula, através dos dentes, onde ocorre a mastigação, né,
A deglutição também, a pessoa tem que ter o fechamento para deglutir melhor. A fala depende dessa oclusão. O que é a má oclusão? A má oclusão quando há um desequilíbrio nesse encontro. A senhora pode mostrar, tem 2 moldes aqui na sua mesa, deixa eu aproveitar aqui o seu conhecimento, pode mostrar para ela. Esse tipo de oclusão aqui é uma oclusão do tipo classe 2, ou seja, pouco crescimento mandibular e um maior crescimento maxilar. Esse tipo de má oclusão pode ocorrer de várias formas. Uma delas é a herança familiar, em que a mandíbula cresce pouco e a maxila cresce e a mandíbula não acompanha essa maxila nesse crescimento. Outra coisa que pode acontecer, a criança quando ela faz chupar dedo, né? O que acontece? Ela estimula o maior crescimento da maxila, joga essa maxila para frente. Outra coisa, quando a criança tem uma obstrução nasal, uma obstrução respiratória, ela passa a respirar pela boca, aquele ar passa por dentro da maxila, afunda esse palato e estimula o crescimento. A criança passa a respirar pela boca e cria esse crescimento da maxila. Então, o aparelho ortopédico, o que ele faz? Ele joga essa mandíbula para frente e levanta para poder esse osso ficar livre para o crescimento. Com o passar do tempo, eu vou mostrar para vocês, é a mesma paciente aqui quando ela tinha 13 anos, ela já estava com seus dentes permanentes, todos já na arcada, após o uso de ortopedia, sem nunca ter usado um aparelho fixo. Por quê? Foi direcionado o crescimento dela. Houve uma compensação. Onde tinha maior crescimento, a gente segurou. Onde tinha pouco crescimento, a gente estimulou. O organismo naturalmente falou assim, esse que é o correto? Então vamos lá. Os dentes nasceram corretos, alto. Tá, esse não é aquele aparelho que tem aquele metal que fica exposto no dente, é um aparelho diferente. Existe um equipamento sim, que faz isso aí, não é isso? Os aparelhos, eles não são fixos, são móveis. São aparelhos que são utilizados num estímulo funcional. Então, é um aparelho que usa durante o dia, durante a noite, dependendo da má oclusão, da necessidade de se usar mais vezes ou não esse aparelho. Tá, a senhora tem um molde aí? Eu tenho um aparelho pronto. Daqui a pouco, então nós vamos mostrar isso aqui, tá bom? O tempo de uso, então, é o que a senhora explicou, depende de cada organismo. Cada necessidade de má oclusão, né? Tem criança que você vê que é mais severa, então ela vai usar 18 horas por dia, ou seja, pelo menos 10 horas de sono, 10, 12 horas de sono, mais umas 6, 4 horas, não precisa nem, às vezes, usar na escola. Legal, olha, agora nós vamos a um rápido intervalo e voltamos logo na sequência com esse bate-papo aqui com a doutora Valéria de Pinho Molinar, que veio nos falar sobre a ortopedia funcional dos maxilares. É um minuto só. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Atenção! Luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br.
Muito bem, nós estamos de volta com a odontóloga Valéria de Pinho Barbosa Molinar, que fala hoje no Cultura Entrevista sobre a ortopedia funcional dos maxilares. É um assunto que você está acompanhando aqui desde o começo do programa, que vai muito além de uma estética apenas, de um sorriso bonito. É a qualidade de vida das pessoas que está em jogo e que tem uma solução já na medicina, disponível inclusive no mercado, e muitas pessoas desconhecem. A doutora Valéria nos recebeu aqui no consultório dela para explicar como que isso funciona, né? Quais são as principais orientações que as pessoas precisam ter para saber se precisam ou não de um atendimento nesse sentido. Doutora Valéria, vamos retomar aqui a nossa conversa sobre os aparelhos, né? São vários aparelhos. São vários aparelhos. Como é que é definido assim, o paciente tal precisa do aparelho tal? Como é que é isso? O aparelho, ele é individual, porque cada caso é um caso. Igual eu estava comentando com você anteriormente. A pessoa precisa de usar um óculos. Cada óculos tem o seu grau. A pessoa que tem um problema na coluna, um crescimento de coluna errado, uma lordose, quer dizer, ela tem que usar um colete apropriado para a coluna dela. É moldada essa coluna e o colete é apropriado para essa correção. Mesma coisa com a ortopedia dentária, odontológica. A pessoa tem a má oclusão, vamos botar aqui do tipo, por exemplo, aqui, ó, de classe 3. Quando a maxila ela é maior, a mandíbula é maior que a maxila. Então, o dente superior, ele fica por trás do dente anterior. Isso é um tipo de má oclusão de classe 3. A criança morde. Eu vou mostrar para vocês o classe 1 para vocês saberem. O que é a oclusão correta? É quando a maxila fica por cima da mandíbula e esses dentes se tocam. Sem o superior estar para frente ou o inferior estar para frente. Quando está para frente, classe 3. Quando o superior está para frente, classe 2. E quando eles se encaixam perfeitamente, é a classe 1. Então, quando um paciente se apresenta com um crescimento mandibular maior, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um aparelho de maneira que segure o crescimento da mandíbula e estimule o crescimento da maxila, para poder cruzar essa mordida e chegar em classe 1, que é a oclusão correta. Então isso, para cada tipo de situação dessa aí, vai ser definido um aparelho diferente. Um aparelho diferente. Okay. Isso é definido pelo profissional dentro do gabinete. É moldado, definido, vai para o laboratório, é feito, vem, e aí a partir daí tem a manutenção todo mês, como um tratamento fixo. Nessa manutenção eu vou estimulando o crescimento ou segurando esse crescimento. A gente vai acompanhando esse crescimento para chegar ao equilíbrio. Como nesse caso anterior que eu mostrei, a menina, ó, depois do tratamento, ela chegou a essa arcada. Ela era classe 3, classe 3, com a mandíbula para frente e se equilibrou. Nesse caso aqui, ela não era criança. Um exemplo. Ela não era criança, ela já tinha feito usado aparelho fixo por 6 anos, alinhou a arcada, você olhando assim, as duas arcadas, nossa, tá tudo certinho. Na hora que elas se encaixavam, a mandíbula ficava na frente da maxila. Quer dizer, foi para ortopedia. Aí ela foi para cirurgia, ela foi indicada para uma cirurgia ortognática. A ortopedia tá para evitar essa cirurgia, quando possível, né? Quando chegar a um ponto que dá para fazer a correção. Então ela foi encaminhada para a cirurgia, só que é uma cirurgia de risco, como qualquer outra cirurgia que é anestesia geral, né? Pode ocorrer também uma paralisia facial numa cirurgia, coisas que podem ocorrer numa cirurgia de risco tão grande. A mãe, na época, ficou com muito medo e nos procurou. Hoje em dia está super satisfeita. A oclusão está perfeita e a menina não precisou fazer a cirurgia. A senhora começou a abordar esse assunto no primeiro bloco aqui do Cultura Entrevista. Eu gostaria que a senhora retomasse para falar dos sintomas. Tem sintomas que as pessoas podem já ficar atentas com os filhos? Os sintomas são, um exemplo, a criança, você já vê que a criança ela tem a fala mais dificultada.
Outra coisa, respiração bucal. Pouco crescimento do malar, aquele rostinho reto, que a gente chama de face adenoidiana, porque a adenoide, ela cresce, porque não é utilizada as vias respiratórias, não são utilizadas as vias respiratórias. Então a criança tem aquela face reta, a maxila para frente, respirando pela boca, tudo isso. Outra coisa, a criança que chupa o dedo, acaba que a arcada também vem para frente. Hábitos nocivos, criança que fica com chupeta até 8 anos e fala com aquela chupeta o dia inteiro, o que acontece? Joga a maxila para frente, o queixinho fica para trás. Aquela criança que assiste a aula assim, olha, o tempo todo, o que ela vai fazer? Ela está estimulando o crescimento, só que um crescimento errado, está estimulando o crescimento para o lado oposto que ela apoia. Vai dar o quê? Uma mordida cruzada. Então tudo isso o pai tem que ficar em alerta. Ficando em alerta, tem jeito? Tem. Quanto mais rápido você trazer, mais fácil é a resposta, a forma de correção. Porque a gente aproveita esse crescimento da criança para ser usado a favor desse tratamento. Não quer dizer que depois de 12 anos não tem mais jeito. Tem jeito, só que vai demorar mais. Mas é um tratamento indolor e os aparelhos são móveis. Então quer dizer, a criança vai numa festa, não tem esse negócio de aparelho ficar grudando com doce, com nada. Tirou, escovou, põe o aparelho. Ele é usado muito à noite para aproveitar o hormônio de crescimento. Porque para muita gente que não sabe, a criança tem que dormir cedo, porque o hormônio de crescimento, ele, mais ou menos por volta de 9 à meia-noite, que ele é a maior quantidade de liberação de hormônio de crescimento. Então a criança tem que dormir cedo para isso, para ela crescer. Criança que respira mal, ela não cresce, porque ela dorme mal. Então ele precisa desse sono para ser liberado. Então uma série de coisas. Eu tenho crianças aqui que não desenvolviam, eram respiradores bucais, roncavam. Outra coisa, mãe, alerta. Filho pequeno roncando, respirador bucal, aparelho ortopédico nele. Tá? Então a criança que não crescia tanto, o que acontece? Passa a desenvolver, ela passa a respirar, dorme bem, pronto, o hormônio de crescimento é liberado. É comum chegar casos de crianças em que os pais descobriram que estavam roncando à noite? Tem muito caso. O meu filho range o dente à noite, ronca. Nossa, é verme. Antigamente tinha aquela coisa, é verme que a criança tem. Não é. Por que ela range o dente? Porque ela tem uma má oclusão instalada. E o dente procura a oclusão e ela arranja à noite. E hoje em dia, o Alex, é incrível, mas as crianças têm tanta coisa para fazer. É inglês, é academia, é balé, é natação, é escola integral. As crianças também se estressam. Se estressam também. E a cobrança dos pais, o menino tem que fazer inglês, o menino entrou no pré-primário, já está vendo a melhor escola que o menino vai passar no vestibular. Então, quer dizer, a cobrança é muito grande. Então, a criança se vê cobrada, ela estressa também. Então, é uma forma, como no bruxismo é na fase adulta, pode ocorrer também na fase infantil, essa criança desenvolver esse bruxismo do sistema nervoso central como um escape dessa pressão, daquela pressão que ela... E o aparelho ortopédico está aí para isso, para evitar. A ortopedia ela funciona também com adultos. Obviamente, quem tem problema de roncar à noite pode passar por uma avaliação nesse sentido. O ronco noturno em adultos, ele tem que ser investigado. Primeiramente, o adulto que ronca, ele tem que procurar um cardiologista ou um clínico, um médico do sono, para saber a origem desse ronco. Esse ronco ele pode ter origem cardíaca, ele pode ter origem respiratória, uma obstrução, né? E também ele é indicado para fazer um exame chamado polissonografia. Hoje em dia na nossa região está muito divulgada essa polissonografia. Então tem o médico do sono que faz a polissonografia e tal. E a gente, dentro desse exame, a gente vai ver a quantidade de apneia que o paciente tem à noite. De acordo com a quantidade dessa apneia, ele pode usar um aparelho ortopédico funcional ou um aparelho chamado CPAP, que é um aparelho de oxigenação. Por quê? A apneia são pequenas interrupções de respiração. Então, antigamente falava assim, nossa, morreu dormindo. Não é, ele tinha apneia. Então, houve uma interrupção maior. Então,
Então, quanto mais apneias você tem, mais seu coração para, mais tem aquela parada respiratória. Então, se o número de apneias é muito grande, um CPAP. Se ele é menor, o aparelho ortopédico pode corrigir. É um aparelho ortopédico fixo, superior e inferior, que você coloca à noite para dormir, de maneira que ele posiciona a mandíbula para frente. Logicamente, a língua acompanha essa mandíbula e ocorre maior espaço de respiração desse ar, de passagem desse ar, perdão. Então, diminui a quantidade de ronco, logicamente, de apneia. E é um aparelho, para quem usa o CPAP, por exemplo, o CPAP é um aparelho maior, ele é um aparelho que faz um barulhinho, dependendo do modelo que você... para você deslocar, e você foi na casa, no final de semana na casa de um amigo. Poxa vida, vai levar o CPAP? Muitas vezes, não que eu não você pode abrir mão do CPAP e usar um aparelho ortopédico naquele dia. Não que você não pode. Se é recomendação médica, usa. Né? Mas se você pode usar o aparelho ortopédico, ele é muito melhor. Você leva na caixinha, põe ali à noite, não incomoda ninguém. Eu conheço pessoas que têm complexo de dormir na casa de alguém ou de uma excursão e sair com um grupo por causa do ronco. E tem solução e as pessoas não sabem muitas vezes. Né? É um aparelho simples desse. Deixa eu aproveitar aqui, ela está falando muito dos aparelhos, Cristal. Vamos mostrar aqui agora quais são exatamente esses aparelhos ortopédicos que são usados nesse tratamento. Esse é o aparelho para apneia noturna e ronco. Como é que ele funciona? Ele funciona de maneira que ele joga a mandíbula para frente, sobe o palato para o ar passar melhor. De maneira que o ar passa, não é interrompida a passagem de ar e a pessoa não ronca e não tem essa apneia. Ele trava a mandíbula, ele é fixo, ele dorme à noite, ele trava, ele encapsula todos os dentes, de maneira que trava essa mandíbula e a pessoa pode ter um sono, uma qualidade de sono maior à noite. Esse aqui é um caso de uma pessoa que tinha dor de cabeça constante. Então ela tinha apertamento dentário. Nele apertar o dente à noite, com toda a força dela, a mandíbula fazia uma pressão na parte da têmpora e tinha dor de cabeça. A partir do momento que ela usou o aparelho ortopédico, o que acontece? Essa mordida é levantada e os dentes não se encontram. Serve tanto para apertamento quanto para bruxismo. Ah lá, levanta a mordida. Então a pessoa pode apertar o tanto que for, que o dente não pressiona. Eu tô fazendo força aqui e não encosta, o dente não pressiona. Vou fazer... Isso aí é uma terapia que dura quanto tempo? Não, até ela parar com esse hábito. A média de uso contínuo, quando ela usa continuamente o aparelho, em torno de 1 ano, o sistema nervoso central já tem um feedback, uma resposta, e aquele hábito nocivo de apertamento, ele elimina. Um caso curioso que a senhora contava sobre esse caso pontualmente aí que está na mão da senhora, que era uma criança, não é isso? Não, nesse caso aqui, essa aqui é uma menininha que ela tinha 5 anos na época. Então a mãe relatava que ela roncava e rangia muitos dentes, de maneira que ela achava que a menina tinha algum problema, porque ela rangia. Como vocês podem notar aqui, quando ela mordia, ela tampava os dentinhos dela inferiores. Cadê o dentinho? Não dá. Então ela mordia quase na gengiva. Isso chama-se mordida profunda. Essa mordida profunda, ela é a mesma do apertamento. O que acontece? A pessoa tem uma pressão na parte mandibular, no encaixe da mandíbula, chama-se côndilo, nesse encaixe. Então, à noite, ela roncava, ela dormia com ela não tinha um toque ideal e ela roncava e rangia esses dentes à noite, rangia esses dentes. Quando ela começou a usar o aparelhinho, ela tinha 5 anos. O que acontecia? Esse aparelhinho passou a levantar a mordida dela. Peraí, deixa eu encaixar aqui. Passou a levantar a mordida dela de maneira que ela não travava os dentes e não roncava, porque o ar passava. Ela passou a morder corretamente. Essa menina começou o tratamento com 5 anos e com 8 para 9 anos ela teve alta, porque aí a mordida dela já estava equilibrada. Ela foi só acompanhada, então ela passou a vir de 6 em 6 meses, como uma visita comum a um consultório, e eu passei a monitorar essa troca dentária dela.
Aos 12 anos, quando ela acabou a troca dentária, ela já não tinha nada para fazer, a oclusão estava perfeita. Então foi eliminada essa má oclusão e ela ficou com uma oclusão equilibrada. Hoje em dia ela tem 15 anos, nunca usou um aparelho fixo. O uso desse tipo de aparelho aqui não é o ortodôntico, é sim o ortopédico. Isso causa dor? Nenhuma, zero. Dor nenhuma. O aparelho ortopédico, ele é como uma fisioterapia, ele estimula um crescimento ou remodela a parte óssea. Então, é uma coisa natural que o próprio organismo responde. Ele não é uma coisa como um aparelho fixo, que você puxa o dente e você impõe uma dor ou uma força naquele dente que possa doer. Ele não dói, ele é móvel, ele é bem higiênico, porque você está sempre escovando, sempre limpando, e ele não tem dor nenhuma, porque ele é fisiológico, ele é funcional. Muito bem, agora que você conheceu os aparelhos da ortopedia aqui, da odontologia, nós vamos para um intervalo, um minuto só, e voltamos com o último bloco do Cultura Entrevista. John Móveis, Avenida Alberto Giovannini, 141, bairro Betânia. Telefone 3826-6952. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. O Grupo Dijaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Patinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijaffer construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu e Patinga. Voltamos com o Cultura Entrevista, que hoje saiu do estúdio e está em campo, está no consultório da doutora Valéria de Pinho. E a pauta é ortopedia funcional dos maxilares. Eu lembro aqui o contato do programa, que é o entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. Deixe lá o seu recado, a sua sugestão de assunto para o programa. Doutora Valéria, é verdade que até a enxaqueca pode ter uma relação com a questão dos dentes? Como é que é Da isso? oclusão. Da oclusão. Exatamente, Alex. O que acontece? Muitas vezes a pessoa trata a enxaqueca, vai no médico várias vezes, toma muitos remédios e não tem a origem dessa enxaqueca. Ah, vai doer, acostuma com essa dor. Poxa vida, acostumar com a dor? E aí vai para dipirona. Vai para dipirona ou coisas mais fortes, né? Então, toma remédio, tarja preta muitas vezes. Eu tenho pacientes que nos procurou aqui, indicado por algum colega ou mesmo sabendo da história, procura até na internet para saber e nos procura, porque eu faço parte da Associação Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares. Então, o que acontece? Ela tem aquela enxaqueca, tem direto, todo mês, quando eu vou próximo da menstruação, eu tenho uma enxaqueca, não tem jeito, é porque muitas vezes não. Procure seu ginecologista, procure um médico para saber a origem dessa enxaqueca. Se nada for encontrado, procure seu dentista. No caso, pode me procurar, né, seu ortopedista funcional. Por quê? Pode estar na origem do apertamento dentário. O que acontece? No apertamento dentário, a mandíbula que encaixa na região superior, próxima ao ouvido e próxima às têmporas, você apertando, a pressão maior desse côndilo, nesse encaixe. Quando ele faz essa pressão, ele
ele encosta próximo do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, ele tem função na maxila, na mandíbula e na parte temporal. Então ele forma uma dor em forma de leque, irradiando nessa região. Então a pessoa sente dor no fundo do olho, região na têmpora, como se estivesse apertando essa têmpora. Por quê? Porque a pressão da mandíbula à noite é violenta. Então a pessoa fala assim, próxima menstruação, todo mundo sabe que a mulher fica mais nervosa. Se ela fica mais nervosa, mais estressada, ela aperta muito mais a boca. E à noite, o que acontece? Chama-se briquismo, que é o apertamento, e o bruxismo. À noite, quando a gente dorme, o nosso subconsciente, ele não quer saber. Ele aperta com toda a força mandibular que você possa ter. Nós somos carnívoros. Só que a gente ninguém sai aí mordendo o osso nem arrancando a orelha do outro. Mas o que acontece? Quando chega à noite, o seu subconsciente, ele não sabe. Então ele usa toda a sua força mandibular para isso. Nessa força mandibular, que ele aperta, pode ocorrer perda óssea, pode ocorrer fratura dentária e a pior causa que as pessoas mais detectam é a dor de cabeça intensa. Todo dia eu acordo de manhã com dor de cabeça. Aquela sensação que eu dormi mal e com aquela dor de cabeça. Olheiras. Tudo isso pode ter origem, veja bem o que eu estou falando, pode ter origem nesse apertamento dentário. Uma das coisas que a gente pode detectar se a gente está apertando o dente, porque é à noite, a gente está dormindo, muitas vezes a pessoa não sabe. A língua, ela fica com o molde dos seus dentes. Aí você tem a sua língua toda com molde, com modelo, como se fosse marcas do dente, com as marcas do dente. É um sintoma. Dor de cabeça constante de manhã. Você já foi no médico, já fez exame, já fez tudo quanto que é exame, não achou nada? Fique alerta, pode ser um apertamento dentário. Então esse apertamento dentário, ele pressiona essa cápsula que encaixa a mandíbula e irradia em forma de dor nas têmporas, nessa região, a parte orbicular, dando olheira. Então a pessoa já amanhece de manhã já amanhece com a dor de cabeça. O aparelho, o que ele faz? Ele vai aliviar essa dor. A placa resolve? A placa resolve, mas ela não resolve o seu problema de apertamento. Ela resolve a consequência, não a causa. O aparelho ortopédico, com o tempo, o sistema nervoso central fala assim, tá dando certo não tá dando certo, tô querendo desgarrar meu nervo todinho naquele dente e não tá encontrando um dente com o outro, vou procurar outra coisa. Aí você vai bater a mão, vai bater a perna, né? Aí não é nocivo. Agora, o apertamento dental, ele é nocivo, ele te dá desgaste ósseo, ele te dá fratura dentária e é dor de cabeça. Então, usou o aparelho à noite para dormir? Pronto. Eu tenho relato de pacientes que trabalham em locais, a pressão é muito grande e o que acontece? Dorme estressado, aperta o dente de manhã, dor de cabeça. Então, após o uso do aparelho ortopédico, um aparelho simples, superior e inferior, você põe na boca, dorme, o que acontece? O dente não encontra um com o outro, não tem como ocorrer essa pressão. Do mesmo jeito que ocorre esse espaço aqui, o côndilo também, ele não consegue dar essa pressão na cápsula, que ele se encaixa. Aí o que acontece? Não há pressão, não há dor de cabeça, não há acúmulo de sangue na porção inferior orbicular. Então, clareia a olheira. Gente, não é cura para olheira não, mas melhora. É uma possibilidade. Clareia a olheira. A dor de cabeça, o que eu falo com meus pacientes? Então, a partir do uso, você faz o seguinte, você começa a anotar quantas dores de cabeça. Às vezes a pessoa tinha todos os dias, passa a ter 2 dias, 1 dia e acaba. Tem um relato de paciente que nunca mais tomou, mas usando o aparelho. O dia que deixa de usar, volta a dor. Por quê? Porque ocorreu a pressão. Aí o paciente não está acostumado mais com aquela dor, até sente uma dor até muito grande. Bom, nós já estamos chegando quase ao fim aqui do Cultura Entrevista de hoje. E eu disse na abertura do programa, eu quero reforçar isso agora, doutora Valéria,
que a odontologia estava ligada intimamente à qualidade de vida das pessoas, não era só um sorriso bonito, as pessoas se preocupam muito com estética nesse século XXI. E na verdade, uma questão da odontologia está ligada lá no seu setor de trabalho, a sua produtividade está ligada a isso, a sua qualidade de vida, a reunião com os amigos, convivência familiar. Quem vai aguentar conviver com uma pessoa que reclama de dor de cabeça o dia inteiro? Não é possível. E como é que ela vai para o trabalho também sentindo dor de cabeça? Agora, a qualidade do sono dela também é muito importante para ela produzir melhor, né? Se relacionar bem com as pessoas ao seu redor. Agora, é fundamental também saber como procurar e onde procurar, né? Quando, em que situação procurar exatamente um atendimento especializado. Já falamos de vários sintomas aqui, mas principalmente a dor de cabeça, o bruxismo também poderia ser. O bruxismo, além da pessoa apertar, ela arranja os dentes. Então, ela vai quebrando aquele dente com o tempo. Então, quanto mais rápido você, já estou trincando meu dente, procura, porque a tendência é cada vez mais ranger e diminuir. Você diminuindo o seu tamanho dentário, a pressão aumenta. Então, é causa e consequência, causa e consequência. Então, começou, quebrei meu dente do nada. Como assim? Do nada? Vamos procurar isso aí, vamos investigar. Procure seu cirurgião dentista, procure um ortopedista funcional, que ele vai te orientar. Se não for nada, ótimo. Mas se for alguma coisa, pode ser detectado antes de uma consequência maior. A sua especialidade é ortopedia, mas deixa eu te fazer uma pergunta que é da área da ortodontia também. Tem muitos, principalmente os jovens, que interrompem o tratamento de uma hora para outra, o uso do aparelho de uma hora para outra. Isso gera consequências ruins depois? O aparelho ortopédico, ele parando de usar, a má oclusão se instala, quer dizer, não corrige o problema. Não corrige o problema, né? Então, acaba que aquele problema de crescimento, ele ocorre e depois pode partir até para uma cirurgia. Quanto ao aparelho fixo, eu faço um alerta. Se você não quer fazer mais o tratamento, tire o aparelho. Não fique com o aparelho fixo na boca, porque ele pode trazer consequências indesejadas. Por isso que tem a manutenção mensal. Muita gente fala, que bobagem a manutenção mensal. Não, a manutenção é para você, o dentista que está te assistindo, orientar o tratamento, ver onde está indo, para onde está indo o dente, o que precisa aumentar, diminuir, o que precisa ser direcionado aquele tratamento. Se você some do consultório do seu dentista, fica a força do fio, fica lá, o aparelho está lá, e muitas vezes ele não está fazendo uma remodelagem dentária necessária para o seu caso e pode trazer consequências maiores. Então, se você está fazendo um tratamento ortopédico, procure o seu dentista e fala, não quero mais. Aí ele vai te orientar qual o melhor caminho. Vai acontecer isso, isso e isso. Você tirar. Se você não tirar, vai acontecer. Você quer tirar realmente? Então tá, vamos tirar. Agora, sumir do consultório, o maior prejudicado não é o dentista, é você. Né? Legal. Recentemente também eu li sobre o uso de equipamento, aparelhos falsos, por uma questão de modismo apenas. Isso é absurdo. Achei até que isso fosse uma notícia fake, eu fui depois confirmar, realmente eram veículos de comunicação sério que divulgaram isso. As pessoas estão com inversão de valores, né? Então ela acha que tem um aparelho na boca, está mostrando um status, vamos dizer assim. Status, um luxo, né? Uma pessoa que está se cuidando, digamos assim. Muitas vezes o absurdo está indo num grau tão grande que as pessoas estão fazendo dentadura com aparelho fixo, vejam vocês. Dentadura com aparelho fixo? Dentadura com aparelho fixo. Monta a dentadura e coloca os brackets e o fio e a pessoa usa. Isso é um absurdo, porque na verdade isso tá vulgarizando um tratamento que é muito sério. Então as pessoas que são mal informadas acham que é só colar um bracket ou passar um fio. Mas não, ali tem uma força, aí tem um dente, tem um osso que segura esse dente, tem um periodonto que está ali ao redor desse dente, tudo pode ser prejudicado. E como tudo no nosso organismo, a partir do momento que você não cuida, você perde. Então se você não cuida dos seus dentes, você perde. Aí é irreversível. Mas eu faço um implante? O implante é implante. Tudo que é implantado pode ser rejeitado. Então, não dá essa bobeira não. Procura um especialista. Legal. Doutora Valéria, quero agradecer muito ter recebido aqui o Cultura Entrevista no seu gabinete. Obrigado pelo tempo que a senhora disponibilizou para conversar aqui com os nossos telespectadores, tá bom? O prazer foi todo meu, Alex. Eu não sei se eu fui sucinta nas minhas explicações. Qualquer coisa as pessoas podem me procurar.
para esclarecer. Estou aberta aí a vocês ou qualquer paciente, qualquer ouvinte, qualquer telespectador seu que queira me procurar, estou aberta. E queria, igual falar isso, procurar, as pessoas procurarem se informar melhor. Hoje em dia, na nossa era digital, né, não há quem não possa pegar uma informação. Busque essa informação, trate o mais cedo possível, porque o melhor, a pessoa que mais vai ser beneficiada é você e seu filho, tá? Então, foi um prazer. Queria agradecer a vocês por ter me dado esse espaço, tá? Eu que agradeço, e em nome da doutora Valéria também quero agradecer a todos os profissionais que passaram aqui pela TV Cultura, pela Cultura Entrevista ao longo dos últimos 3, 4 anos que o programa está no ar, trazendo justamente orientações que são úteis, informações que têm utilidade na vida das pessoas. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Tenham todos uma ótima semana.